E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai passar algo bem teórico, que é o Network Relevance, que é o relevância de rede. Então, basicamente, essa aula é só para a gente entender o que cada coisa faz aqui, bem teórico. Então, aqui eu vou clicar em Class Settings e aqui eu vou em Replication e eu vou nessa primeira opção aqui, que é o Only Relevant to Our Owner, né? Que é somente uma relevância no próprio ator. O que ele faz? Quando isso é ativado, o ator envia atualizações somente para o player controle, que é o próprio dono. Essa opção ela é útil para objetos privados ou controlados. Tipo, lembra daquele que a gente fez o drone lá na aula passada? A gente pode também colocar veículos ou objetos de inventário. Tipo, quando a gente marca essa opção, a gente envia somente as informações relevantes para o próprio ator, né? O próprio dono que estiver possuindo aquilo. Então, isso aí otimiza mais a questão de servidor, né, de banda para todos, que é a questão da replicação. E always relevant, né, relevante, que basicamente ele garante que o ator sempre seja replicado para todos os clientes, mesmo longe, dependente da distância, ele sempre vai estar replicando. Só que, tipo assim, tem que ter um cuidado nisso, porque ele pode sobrecarregar a rede e a CPU, né, porque como você está distante e tá recebendo informações de um ator que você não tá vendo, meio que vai carregar, né? Vai tá trazendo aquela sobrecarga de processamento. Agora essa opção aqui, o Net Update Frequency, o que ela faz? Basicamente, ela define quantas vezes por segundo o servidor envia updates desse ator. Então, qual é a velocidade que você recebe com frequência atualização, tipo, sei lá, do movement disso? Assim, se a gente reduzir a frequência, né, se a gente botar 2, 10, 5, isso vai depender. Vai economizar tráfego, né, vai ficar mais melhor o ping. Só que, tipo assim, vai ter casos que o movimento, o efeito pode ficar travado, né, pode não ser preciso. Lembra que a gente fez aquele exemplo lá do Replicate Movement, então a gente deixou por padrão 100, mas vamos supor que tem casos que a gente ative e a frequência fica muito rápida, e a gente quer, esse ator aqui não precisa tanto de frequência, então a gente pode diminuir isso aqui, e simplesmente ele vai ter ali um ganho a mais, tanto de CPU e de rede, né? E essa última aqui, ó, Netcool Distance Scored, que basicamente é a distância entre que um ator vai ser replicado ou não. Aqui, por padrão, tem essa distância toda aqui. Mas vamos supor que a gente tem um NPC, ali uma loja, ou talvez um ator, né? Depende assim das configurações. Mas a gente quer colocar o Netcool Distance menor. Então, quando a gente se distanciar, a gente vai ver visualmente, né, que o personagem parou de replicar aquilo, né, o ator parou de replicar, sei lá, ele está em movimento, aí ele some. Então ele sumiu porque ele parou de replicar aquele ator. Então, quando a gente vai distante, baseado nessa distância aqui do cool distance, então a gente consegue ter uma performance maior. Então você vê em jogos, né, que tipo assim, por padrão tem isso nessa configuração, quando você distancia de um ator, meio que esse ator some e depois você chega numa distância e ele aparece. Nesse caso aqui é a mesma coisa, só que também é pela net, né, que além dele fazer esse corte, ele também vai fazer que isso não seja mais replicado, e aí você ganha performance, você ganha o ping, né? Então, às vezes o que acontece? Você está jogando um jogo que tem muitos atores, então você está muito próximo de bastante atores, então tem essa questão aqui. Aí quando você vai para um lugar onde é o deserto e é próximo do lugar que você estava e você vai se distanciando e esse local vai sumindo e você vai ganhando FPS, né? E ping, que é a internet, então basicamente serve para isso. Então essa aula foi bem teóricazinha mesmo, pra gente entender esses conceitos aqui, depois a gente vai colocar tudo em prática, beleza? Então, até a próxima aula.